Segue o espaço onde vamos comentar o fim de semana desportivo com José Cancela Moura. Boa noite, Cancela. Boa noite. Podemos falar da canoagem e de Emanuel Silva e Fernando Pimenta, que lamentam a falta de apoios que têm tido, mesmo após a conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres. Eu destacaria mais a distinção de que eles foram alvo do que as declarações que eles tiveram. E eu explico porque eu julgo que é muito importante para jovens o Fernando Pimenta mais do que o Emanuel Silva, porque já esteve o Emanuel Silva presente em mais competições internacionais, mas julgo que é muito importante, sobretudo até por causa da modalidade, esta distinção do Comitê Olímpico acho que foi muito interessante. Aliás, costuma e é habitual fazer-se, mas atendendo à modalidade, e eu já disse aqui várias vezes, esta modalidade foi uma modalidade que cresceu muito nos últimos anos, e aliás nos últimos 2 Jogos Olímpicos, 12 edições dos Jogos Olímpicos, e julgo que esta distinção importa aqui realçar. Porque é que eu acho que este lamento pela falta de apoios que não é assim tão significativo? É importante ouvir os atletas, ouvir as federações, mas eu lembro que, por exemplo, Portugal teve uma medalha, a primeira medalha olímpica em 1976 com o Carlos Lopes, e aí sim estávamos na pré-história do atletismo, tivemos grandes atletas que tiveram resultados internacionais muito interessantes, mas que efetivamente até nem tiveram apoios absolutamente nenhuns. Aquilo que se passa atualmente, e a realidade também não pode ser, ou tem que se desmistificar esta questão da falta de apoios. Há autarquias, muitas autarquias, que têm muitos pavilhões multiusos, muitas pistas de tartan, muitos estádios que estão completamente sobredimensionados para aquilo que são as necessidades de cada modalidade. Aquilo que é importante aqui perceber, por exemplo, nesta distinção, houve aqui uma outra discussão que eu julgo que também foi uma espécie de provocação de jornalistas, perguntando-lhe o que é que eles achavam desta mudança da direção do Comitê Olímpico. É uma coisa que eu acho um bocadinho politicamente incorreta, porque, como é óbvio, não são os atletas dão o seu melhor, e estes dois particularmente mostraram uma raça enorme nestes Jogos Olímpicos, deram tudo o que tinham a dar de si, mas não me parece que, por exemplo, sejam eles que têm que estar preocupados com estas questões de dirigismo, pelo menos enquanto são atletas. E, portanto, esta questão da falta de apoios também tem de ver se... Se calhar é uma chega, se calhar um alerta ao possível novo presidente do Comitê Olímpico. Estou de acordo. Aliás, a resposta deles até foi uma resposta elegante relativamente à nova direção, porque eles vieram dizer que o que era importante eram os novos dirigentes do COP tomarem como exemplo aquilo que é o trabalho da Federação Portuguesa de Canoagem. Mas, por exemplo, foi muito mais acertado e muito mais assertivo até, diria eu, as palavras do Mário Santos, aqui há umas semanas atrás, a comentar um daqueles estudos encomendados pelo Governo relativamente aos ciclos olímpicos, onde se deveria de apostar, e aí sim, o Mário Santos até com a autoridade até que tem como dirigente de uma modalidade como a canoagem, como chefe de missão olímpica, veio dizer, e muito bem, que seria importante termos coragem de apoiarmos as modalidades e as disciplinas onde efetivamente haja possibilidades de o fazer, em detrimento de outras onde nós já sabemos que efetivamente poderemos não ser, ou não sermos tão eficazes em termos de resultados. Mas aí sim, estamos a falar no campo de dirigismo, por exemplo, estes atletas julgo que têm uma margem de progressão muito interessante. Por exemplo, toda a gente, e eles próprios nesta distinção disseram isso, toda a gente espera que no Rio de Janeiro, em 2016, eles possam ser uma esperança muito grande para a missão portuguesa. Eles garantem que, apesar de reclamarem também a falta de apoios por parte das empresas, garantem que se vão empenhar e treinar como se... Por exemplo, há aqui uma coisa que é natural que aconteça, por exemplo, esta falta de apoios relativamente aos patrocínios. É natural que toda a gente sinta essa falta de apoio. Neste momento são milhares e milhares de empresas a falir todos os dias em situação de insolvência, e é natural que, tirando aquelas que estão diretamente vocacionadas, por exemplo, para o setor e para este segmento... E era precisamente isso que eu ia dizer, mas não seria de esperar que alguém que é distinguido e que consegue um feito como ganhar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos tivesse apoio por parte dessas empresas direcionadas para... Mas eu não tenho dúvidas que isso até pode vir a acontecer. Mas, por exemplo, perguntar-se a 2 atletas que são agora distinguidos, tiveram medalha de prata nos Jogos Olímpicos, perguntar-se ao fim de 4 meses se já têm uma coisa diferente em termos de apoios,
não me parece uma questão, é uma questão mal colocada, é uma não questão, porque quem trata destas situações, naturalmente, são os dirigentes, os clubes e os dirigentes. E eu acredito que, por exemplo, todas as posições que a Federação Portuguesa de Canoagem tem tomado, têm sido posições extremamente assertivas, com fundamento, com ponderação, e eu acho que, sinceramente, efetivamente, ao contrário do que dizem os atletas, eu acho que nada será como antes relativamente à canoagem, porque as conquistas que aconteceram nos Jogos Olímpicos, e eu não lembraria só a medalha, houve muitos diplomas, mesmo os resultados das provas femininas foram interessantíssimos, numa modalidade que de facto não existia em Portugal, e eu estou convencido, vou-lhe dar outro exemplo, o triatlo era uma modalidade que não existia há 2 ou 3 ciclos olímpicos atrás, ninguém falava de triatlo em Portugal, e portanto este tipo... Vanessa Fernandes acabou por mudar. E a Vanessa Fernandes foi um ícone relativamente a isto, mas não há dúvida que, por exemplo, eu sei que para Londres 2012 a Federação de Triatlo fez um percurso interessante na captação de talentos, no acompanhamento de jovens, atempadamente, por exemplo, com a idade ainda do secundário, para poderem projetar novos valores em Londres 2012. E este tipo de percurso inovador é o que se pretende para estas modalidades. E, portanto, eu acredito que relativamente a estes resultados, Portugal e o país e o governo não podem ficar indiferentes, e é natural que a canoagem seja neste momento vista como é, com outra credibilidade, com outra dimensão e até com outro tipo de objetivos para o futuro, e é por isso que agora, quando se fala no Rio de Janeiro de 2016, toda a gente aponta a canoagem como uma modalidade de excelência e de expansão para Portugal. Cancela Moura, falando ainda de Portugal, mas da Taça de Portugal de Futebol, os oitavos de final realizaram-se ontem, e esta eliminatória fica marcada pelo afastamento do Futebol Clube do Porto e do Marítimo. Eu aqui gostaria só de resumir, eu penso que o afastamento do Marítimo acaba por ser uma meia surpresa, porque o Guimarães é uma equipa que tem andado um bocadinho arredia daquilo que é a sua qualidade intrínseca como clube, mas penso que também foi uma eliminação nos penaltis e, portanto, eu acho que as duas surpresas foi a eliminação do Futebol Clube do Porto e do Beira-Mar, o Beira-Mar porque foi afastado pelo Arouca, que é da segunda Liga, e eu digo que provavelmente justamente o Arouca tem feito um início de segunda Liga muito interessante, está nos primeiros lugares, consolidou muito bem a sua posição vindo dos distritais há cerca de meia dúzia de anos, e portanto julgo que é um resultado interessante. O Braga eliminou o Futebol Clube do Porto, penso que atendendo à gestão que o próprio treinador do Futebol Clube do Porto quis fazer de plantel. Imatura? Não diria isso, eu acho que foi uma coisa bem ponderada, e o Futebol Clube do Porto acabou por ter alguma infelicidade, houve um autogolo no empate, e depois naturalmente com -1 dentro do campo, uma equipa como o Braga, que temos que dizer que não é o Braga dos 6º, 7º, 8º ou meio da tabela como há uns anos atrás, é uma equipa muito, muito interessante, muito bem montada, não esqueçam, e isto é um pormenor, mas neste momento o Braga empresta à seleção mais jogadores que os 3 grandes, e portanto isso significa que os grandes valores do futebol nacional, muitos deles que são desprezados pelo Benfica, pelo Porto ou pelo Sporting, fizeram do Braga uma equipa com dimensão internacional muito interessante, aliás pelos resultados das últimas épocas, e portanto não deslustra, e o Futebol Clube do Porto acabou por ter ali uma pontinha de infelicidade. É natural que o próprio Vítor Pereira quisesse fazer isso. Depois lembrar que seguem para os quartos de final 8, ainda estamos na fase de termos 8 ou 9 equipas, Exato. Porque, como sabe, eu gostava de lembrar aqui um resultado que não é desta eliminatória, mas o Caldas foi eliminado pelo Coimbrões nos penaltis, e portanto aqui também este equilíbrio que eu disse aqui a semana passada que iria acontecer, aconteceu, mas ainda bem que o Coimbrões também saiu vitorioso, é interessante, porque é da segunda B, e portanto nós nestes quartos de final poderíamos ter esta equipa da segunda B, ou 2 ou 3 equipas da segunda Liga, porque o Coimbrões vai disputar agora um jogo ainda para saber quem é que chega aos quartos de final na Vila das Aves, e depois temos 7 equipas da primeira Liga, quer dizer, aqui imperou um bocadinho a lei do mais forte, apesar de ter chegado aos oitavos de final, como eu disse a semana passada, 2 ou 3 equipas da terceira nacional, o que também não é despreciando fazer aqui em termos de destaque, ou dar aqui em termos de destaque esse pormenor. No resto, penso que foram resultados perfeitamente normais, e uma nota final, a Académica, que é a detentora do título, continua em prova, apesar de ter sentido algumas dificuldades, porque o resultado 3-0 com o Torizense não reflete bem
tudo aquilo que aconteceu em campo, mas efetivamente julgo que a normalidade depois imperou nos outros jogos. Goleada deu o Passos de Ferreira ao Lourinhanense, não é? 6-0. Eu, por exemplo, aqui poderia esperar um bocadinho de maior equilíbrio, mas admito que a própria longevidade que este tipo de prova tem e com as capacidades técnicas e também a gestão do próprio plantel do Lourinhanense acaba por tornar um bocadinho esta equipa frágil, foi o que aconteceu. Também não me esquecer que o Passos de Ferreira é neste momento quarto ou quinto classificado da Primeira Liga, surpreendentemente, mas com uma equipa também que neste momento tem dado uma boa capacidade de resposta àqueles que viam a equipa como uma daquelas que luta pelos últimos lugares da Primeira Liga. Os quartos de final desta Taça de Portugal realizam-se no dia 16 de janeiro de 2013, mas até lá ainda falta saber quem vai jogar com o Benfica, será o Coimbrões ou o Desportivo das Aves. Para já, o que sabemos é que esta primeira parte do Fora do Jogo fica por aqui. Cancela Moura, até à próxima segunda-feira. Obrigada.